em nome de Jesus. Obrigada por esse aplauso, mas não o dê a mim, dê ao Senhor. O único que eu tenho de receber a glória, o poder, a honra, riquezas. Ele é o Rei. Ele é o Rei de Reis. Ele é o Rei de Reis. Aleluia, Senhor. Aleluia. É para ti, Senhor. É para ti, Senhor. Se você soubesse para quem está a aplaudir, se tinha posto de pé para honrar o Rei, Senhor da glória. Louvado seja o Senhor. Recebe a glória, recebe a glória, recebe a glória, recebe a glória, recebe a glória. Mais que ninguém outro, tu recebe a glória, Senhor. Santo é, santo é, santo, 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 poderosíssimo, poderosíssimo, poderosíssimo. O que betala yerebe shotokopala yerebe bebe seke rebe bebe seye. Oh, tokorobasando. Oh, seya yaraba. Shetokopase. Oh, toba que yaroba setalaba sherra baba. Choque passar o som de uma nova geração, o som de uma nova geração. Oh, que passará babá. Uma geração que faz tremer a terra. Uma geração que tem o som do céu. Choque barieberre beteco chotopa. Oh, cobache que babababababase, rebetato, o chopase, oh, o Espírito do Senhor, levanta o louvor, e faz tremer os céus e a terra, treme a terra, com o som poderosíssimo do Senhor dos Exércitos. Sei que beshoto baleria rabassa. O chocobababa, o chicapazzo, o chipazzi che io to rebescia roba quite. Anjos da glória do Senhor, deixe sobre toda a estrutura das trevas, sobre toda a estrutura de Babilônia. Oh, que bechete rebe, otokeniebe
Reshe, robatendo la ierebesa. Shoto bababa, o shebasa kindara, o copa. Há anjos com espadas que estão tocando o seu espírito, que estão tocando o seu espírito com poder da ressurreição. Sheki abato, uo shotoko baba, uo seki rebeto, rebiatoko baba baba se ike rebeyatso. Não se ouve! Não se ouve! Jesus! 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 Teu é o poder, a glória e o reino. Teu é o poder, a glória e o reino. O reino de Deus toma possessão do Brasil. O reino de Deus toma possessão do Brasil. Do exército do céu, sou do exército do céu. Shukubayeto bababase, kotobeye rebe soto, nekeye rebe shotoka, ineme asheti ababa.
Há um som que está entrando. Há um som que está entrando. O mundo espiritual é um mundo de sons. Cada um de nós produz um som no mundo espiritual. A sua vida produz um som. O que você crê produz um som. O que você projeta tem um som. Não é o que a gente diz, é o som que a gente produz. Há um som que está entrando. Há um som que está entrando sobre este lugar, que está entrando sobre São Paulo. Ouço os anjos dos céus, ouço as trombetas do céu, e há um som que está entrando, o som de uma nova geração. Um povo como não ha havido em outra geração. À frente dele vai fogo devorador, atrás chama que abraça. Diante dele terra é como o jardim do Éden. Mas atrás dele um deserto assolado, nada lhe escapa. Escute os poderes das trevas, nada dele escapa. A sua aparência é como de cavalos, e como cavaleiros assim correm, estrondeando como carros vêm, saltando pelos cimos dos montes, crepitando como chamas de fogo que devoram o restolho, como um povo poderoso posto em ordem de combate. Diante deles tremem os povos, todos os rostos empalidecem, correm como valentes, como homens de guerra sobre os muros. E cada um vai no seu caminho e não se desvia da sua fileira. O som de uma nova geração é um som que não é o que a gente fala da boca para fora, não é só dizer as coisas que convém dizer. A igreja sabe muito bem o que tem que falar, as palavras que tem que falar, o que se ouve muito bem, o que se profetiza que é muito precioso. Mas se essa palavra não está estabelecida no espírito do homem, não tem poder nenhum. Hoje, quando David estava a pregar daquela cruz que levava o sireneu, Simão de Cirene, aquela palavra saía de uma experiência de vida. Não é o que a gente diz, senão o som que produz. E há sons que são a realidade de uma vida imersa, submergida em Deus. O som que se mistura com o som do céu produz o que a palavra que só sai da mente não pode produzir. É um som que está entrando. É um som que está entrando. É um som que está entrando. Abra seu espírito. Abra seu espírito. Porque esse som é novo. Esse é um som que nunca tem você sentido. Porque esse som está te envolvendo neste momento. É um som que está tomando o controle dos sons da tua alma, dos sons do teu espírito. Os
brasileiros, os latino-americanos sabemos fazer muita buja. Mas há sons que fazem tremer os céus e a terra. E não tem nada a ver com a alma, tem que ver com o espírito. Quando o céu está tocando as trombetas de Deus, há uma reverberância, há um som, há uma vibração. Uso esta palavra, falta de outra, porque não tenho todas as palavras do céu. Mas produz uma reverberação do som que começa a tocar os espíritos das pessoas para entrar em novos níveis de revelação, em novos níveis de experiências com Jesus Cristo, não mais estando à espera do que os grandes homens e mulheres de Deus podem fazer por você, mas você levantando-se, como esse Rufo, que um dia começou a sentir que a vida estava sendo tomada pelo Espírito de Deus, que sua vida estava sentindo algo que nunca antes sentiu, que não podia continuar a fazer nem a pensar as mesmas coisas que tinha pensado até hoje. Que a vida do Espírito vai se renovando de dia em dia. O que foi uma grande unção nos 90, hoje não é nada. Hoje precisamos a unção de 2014, hoje precisamos o som de 2014 e aqueles que viram-se para pegar naquilo que já está velho, para morrer com o velho. Mas aqueles que dizem, eu estou a ouvir um som e eu estou a ouvir a voz do meu Senhor, os meus, como se diz, as ovelhas, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Um som especial, um som na sua voz. Não são as palavras, é o som da voz de Deus. Estava eu no espírito de João, quando ouvi o som, como uma trombeta. O som da voz que falava comigo. Não só as palavras, temos muitas palavras aqui escritas. Isto está cheio de palavras, cheias de vida, cheias de glória, cheias de condenação. A palavra que eu tenho falado, ela condenará no dia postreiro. As palavras que eu tenho falado são espírito, são vida. Não são só as palavras, senão o som de uma geração. Cada geração tem um som para ler a Escritura. Tem um som para projetar os desígnios de Deus. E quando a gente, esse é o problema da fama. A fama te cria uma zona confortável, porque a gente gosta desse lugar. Mas aí ficam e não avançam na nova geração. Porque cada vez que Deus vai fazer algo novo, como dizia o nosso irmão Glaucio, a palavra que se levanta é heresia. Isso é heresia. Porque não está de acordo com o que eu tenho pensado todos estes anos. Não está de acordo com aquilo que me ensinaram há 30 anos. E como não está de acordo com o velho, então não acredito no novo. Quantos sabem que vamos de glória em glória, de luz em luz?
Quando sabe que a gente não tem a mesma luz que tiveram no século XVI, quando Martim Lutero saiu na Reforma e fez muitas coisas que não estavam bem. Mas eu dou graças a Deus por Martim Lutero, porque se não fosse por Martim Lutero, você não teria uma Bíblia hoje em português. Amém? E muitas coisas boas aconteceram. Mas a gente não está no século XVI. E vamos de luz em luz e de glória em glória. E uma revelação pode ir se acrescentando. E quando a gente recebe uma revelação, não é para ficar e fazer uma enramada dessa revelação. Se diz enramada, altar, adorar, fazer o ídolo da revelação, santa revelação que a gente recebeu. E ficaram. Mas aqueles são aqueles que transcendem. Aqueles são aqueles que vão de uma geração e continuam ainda sendo uma voz para a próxima geração. Aqueles que não se casaram com o velho, mas têm os olhos à frente, mirando, olhando o caminho aonde o Senhor está nos levando de glória em glória e de luz em luz. O som das coisas que se pregaram nos anos 80, nos anos 90, nos anos do 2000, foram maravilhosas. Fizeram coisas extraordinárias. E muitos de nós estamos aqui por causa daquelas glórias. Mas o céu está se abrindo. O céu está se abrindo a uma glória maior, porque o Senhor se tem proposto no seu coração que as nações virão a ser do nosso Senhor Jesus Cristo, que os poderes do mal não vão triunfar em contra de uma geração que saiba ouvir, porque cada geração tem potestades, tem domínios e autoridades que você tem que tratar de uma maneira. Mas os problemas que a gente tem hoje não são os mesmos problemas que tiveram no 1900. A evolução de coisas. O mundo espiritual não está estático. O mundo espiritual está se a mudar. O mundo espiritual se fortalece no bem e no mal. E a gente tem que ter o ouvido para que aquilo que o Senhor está falando hoje. Porque isto é uma guerra de desígnios. É uma guerra de sons. É uma guerra de entendidos. Os entendidos resplandecerão como as estrelas à perpetuidade. São entendidos aqueles que têm a mirada não no meu ministério, não nas glórias que eu já fiz, para repousar nelas. Mas os valentes dão o passo para transcender a uma nova geração. Mesmo se somos chamados toda forma de coisas horríveis. Como dizia o David, o que você ama mais? A sua reputação? O que você tem? Oh Jesus, a sua presença. Aquele que volta para trás não é digno de ser o meu discípulo. Porque o Senhor não pode fazer nada com pessoas que têm uma vontade própria. É como se você vai fazer uma cirurgia e como se diz, o bisturi,
o bisturi tem vontade própria, imagina. E o médico quer cortar aqui e o bisturi, não. A última cirurgia foi cá embaixo, não pode cortar cá. O médico não pode fazer nada. Igual é com o Senhor. E cada geração tem uma linguagem nova, tem um som novo. Esta geração se levanta com o som dos cavalos, gente da cavalo, cavaleiros, som de cavalos que avança. Você tem ouvido alguma vez uma estampida de cavalos do exército, como a terra começa a tremer pelo som de uma cavalaria? O som desta nova geração é um som que vai estremece a terra. E estremece a terra não porque falamos com berros, senão porque temos entendido de onde sai esse som que produz um resultado no mundo espiritual. Temos entendido que não somos deste mundo e a sabedoria de Deus não é deste mundo, como falava o apóstolo Paulo. Falamos sabedoria não deste século, mas a sabedoria de Deus que Ele ensina em mistérios. E falamos esta sabedoria não com palavras que se podem ensinar na mente humana, mas as palavras que vêm de uma dimensão celestial. Os que são do Espírito recebem as palavras do Espírito. Os que são do Espírito, o seu Espírito começa a ressoar quando começa a ouvir a palavra que vem com o som. Algo novo que Deus quer acordar dentro de nós. E o Espírito vivo responde a essa palavra. Essa mente natural não pode compreender as coisas que são do Espírito, porque tem que se discernir espiritualmente. Temos muita alma, muita coisa almática na igreja. Mas Deus está levantando uma geração, e é uma geração de jovens. Também vem os mais maiores como a gente, mas principalmente são os jovens. Porque eles já vêm preparados. Não pense você que os jovens de hoje são os mesmos jovens dos 1990. Porque não são. Da mesma maneira que os meninos nascem com um microchip e estão aí aos 3 anos, aí na computadora e já fazem tudo eletrônico. Não é? Eu me lembro quando eu tinha 30 anos, eu dizia, Senhor, eu não percebo nada, o que é esta coisa? Ninguém me ensinou na escola. Mas os meninos nascem com um microchip. Porque tem que se adequar à época na qual estão nascendo. Quando o teu espírito saiu de Deus, saiu com um som para uma nova geração, saiu com um microchip para perceber, para discernir as coisas profundas de Deus. Não somos iguais que há 20 anos. Os espíritos vêm capacitados desde o coração de Deus para entender, para perceber as coisas que nenhuma outra geração tem compreendido. Por isso é tão importante quando o som da água de Deus começa a vir, o som da sua voz é a água que corre, que te diz, deixa esse lugar da seguridade. Deixa esse lugar onde você já aprendeu como se faz a obra de Deus. Porque vou te levar a dimensões
que nunca tens conhecido, coisas que olho não viu, nem ouvido ouviu, nem tem subido nunca no coração do homem. São as coisas que eu tenho preparado para aqueles que me amam. Há pessoas que amam mais a zona confortável do ministério. Mas há pessoas das águas de Deus que quando começam a sentir água, e aqui há muitas pessoas que compreendem as águas e as ondas do mar. Amém. E quando começa a ouvir o som do mar que vem avançando como uma onda que vem chegando à praia, até os que conhecem o som das águas estão listos no momento, não se estão pegando a nada. Senhor, eis-me aqui, leva-me com a água do teu Espírito. Davi dizia, esta tarde, vocês são a razão que nós entramos no coração de Deus para pegar da lei as revelações, para trazê-las a vocês. Vocês são a razão da nossa existência, a razão da nossa pregação. Mas você sabia que também são o limite da nossa revelação? Porque um povo que não madura em Deus, faz que os profetas e os apóstolos sempre tenham que descer de nível, para que todos possam compreender na pouquinha aguinha que tem. Mas uma geração que tem, como era madurado, amadurecido, eles estão perante o trono de Deus. Senhor, Senhor, eu quero tirar desses profetas, eu quero tirar desses apóstolos do terceiro céu. Porque esta geração vai ouvir os apóstolos do terceiro céu. Porque é no terceiro céu aonde estão os desígnios e os planos da vida da igreja que vai encher as nações com a glória e a presença do Senhor. E isso não se pode aprender numa universidade teológica. O Senhor está levando os ministérios proféticos e apostólicos para serem peritos arquitetos das coisas celestiais. Eu ouvia falar o Davi e dizia, Senhor, há tantas dimensões neste homem. Ele tem estado em lugares tão maravilhosos do céu, mas não pode falar daquelas coisas, porque tem que se limitar ao entendimento do povo. Então, para mim, isto é uma tragédia. Não sei se para você. Os desígnios de Deus vêm do terceiro céu. O que a gente rouba, diz o Ezequiel. Que lava. Quem diga, Senhor, fala para mim,
Porque se outros não estão a tirar a unção, a revelação dos profetas que tu trazes, dos apóstolos que tu trazes, eu vou tirar tudo. Eu vou tirar tudo, eu vou pegar tudo, Senhor, porque eu tenho sede, eu tenho fome, eu quero ver o meu país transformado. Santo. Ezequiel 37. Diz: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. O profeta Ezequiel ia entrar numa revelação para poder profetizar de uma maneira acertada, não o que ele queria no coração, mas aquilo que se estava a ver desde uma dimensão diferente à nossa. E pegou o Senhor no meu espírito e levou-me para ver. Eu vi este vale. A condição espiritual de Israel tinha uma forma, tinha um desígnio, tinha uma forma de se ver diferente desde o âmbito do céu. Ezequiel 40. Diz: no ano 41, no ano 25º do nosso exílio, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos após de ter caído a cidade, nesse mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou. Diga comigo, me levou para lá. Em visões, Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto. E sobre este havia como um edifício da cidade, para o lado sul. Versículo 4 diz: disse-me o homem, filho de homem, vê com vós próprios olhos, ouve com os próprios ouvidos e põe no coração tudo quanto eu te mostrar, porque para isto foste trazido para aqui. Anuncia, pois, à casa de Israel tudo quanto estás vendo. Há coisas que o Senhor vai revelar numa visão. Você tem uma visão, você tem um sonho. Mas há coisas que o Senhor vai levar você a lugares para entender coisas que não se podem entender no mundo natural. Está me a entender? O apóstolo João diz no livro de Apocalipse: capítulo 1, achei-me em espírito, versículo 10, no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda a 7 igrejas. Ele estava no espírito. Os apóstolos, eu creio que o apóstolo João não foi o único que foi levado a esses níveis. Sabemos que o Pablo foi levado a esses níveis. Sabemos que Ezequiel foi levado a esses níveis. Isaías viu o céu aberto. Coisas extraordinárias que vemos que aconteceram nos profetas do Antigo Testamento. Mas quando Jesus falou de João Batista,
diz: não tem nascido de mulher um profeta mais grande do que este. Mas o mais pequeno no reino de Deus maior é do que ele. O que está dizendo Jesus? Não houve um profeta maior que o João, nem Ezequiel, que foi levado ao céu, nem Isaías, nem Moisés, nem todos os grandes profetas, nenhum nascido de mulher foi maior do que João. Mas o mais pequenino no reino de Deus maior é do que ele. Não sei você, mas eu qualifico para ser a mais pequenina do reino. E se eles viveram estas coisas, isto começa a abrir o meu entendimento para saber que aquilo que Deus tem preparado para esta geração, aquilo que Deus tem preparado para mim é maior do que qualquer dos profetas do Antigo Testamento viram e entenderam. Os contactos que eles tiveram com anjos. O mais pequeno no reino maior é que eles. Ou quem é o mais pequeno no reino? Alguém que já morreu e foi para o céu? Ou alguém que está cheio do Espírito Santo de Deus? Ora, o problema é que temos feito o Espírito Santo, temos reduzido o Espírito Santo a um Espírito Santo que fala línguas, que profetiza aqui, que profetiza lá. Querido, o Espírito Santo é o Espírito do Deus Criador. É o Espírito que estava com Jesus para criar todo o universo. É o Espírito que falou junto com Jesus quando disse: seja a luz, e a luz foi. E toda a vida de Jesus Cristo saiu do trono, do coração de Deus para encher o universo da vida. O Espírito Santo é Deus mesmo. É a sabedoria que não é deste século. Conhecer o Espírito Santo é conhecer uma sabedoria que não tem nada a ver com os institutos teológicos. Abençoamos os institutos teológicos porque hoje estamos cá por causa deles. E vamos de glória em glória, amém, e de luz em luz. Mas eu não vou ficar na luz de 1800, de 1900, do ano 2000, eu vou de glória em glória, perseguindo, buscando, procurando aquilo para que eu nasci e estou viva nesta hora. É uma guerra de desígnios. E o Senhor, ontem a gente falava do coração do Evangelho. O coração do Evangelho é voltar, é o segundo Adão. É voltar a esse estado em que Adão foi criado, com esse domínio, com essa autoridade. É muito mais do que Adão, porque aquele que habita a gente, aquele que se tem unido com o espírito daqueles que são um com Jesus. Esse é muito maior do que o primeiro Adão. O primeiro Adão foi alma vivente. O segundo Adão é o espírito vivificante. E como temos trazido a imagem do terreno, também trazemos a imagem do celestial. Ora, esta transformação vai se acrescentando
O primeiro passo é a unidade, a união do Espírito de Deus com o Espírito do homem. Para nós sermos o corpo de Jesus Cristo, a vida, a plenitude, diz a palavra. Nós somos o corpo de Cristo, a plenitude daquele que tudo se enche em tudo. Fomos chamados a ser a plenitude, um edifício espiritual que está unido nas conjunturas e vai crescendo até o conhecimento pleno. Unido pelo Espírito de Deus. E aqui é onde está o grande poder da igreja. Esta foi a maior oração que Jesus fez. Que nós fôssemos um, assim como tu, ó Pai, em mim, e eu em ti. Assim também eles que sejam um em nós. Porque assim o mundo vai crer que eu fui enviado. O propósito para ele vir à terra não foi só a nossa salvação, foi estabelecer um reino que não tem fim, um reino que é incomovível. E todas as coisas vão ser sacudidas, todas as coisas vão ser movidas ao fim que permaneça aquilo que não pode ser comovido, e aquilo que não pode ser comovido é o conhecimento de Cristo na plenitude, na totalidade daquele que Ele já completou. Um Cristo completo é pedra de tropeço para a mente natural, porque não podem compreender guerra de desígnios. E falávamos desse coração que é a igreja, a esposa do Cordeiro, a mulher do Altíssimo, a senhora do Rei de Reis e Senhor dos Senhores. Dizemos ontem, se a gente não está casado, não podemos ser membro de seus membros, osso de seus ossos, o seu corpo. Para ser o seu corpo, necessária e obrigatoriamente tem que vir esse matrimônio espiritual em que os dois espíritos se juntam em um. Deus tem planejado uma igreja com todo o poder. Uma igreja que tem entendimento é uma igreja que tem poder. Uma igreja que tem entendimento é uma igreja que tem poder. Uma igreja sem discernimento, uma igreja sem entendimento não tem poder. Mas os entendidos, aqueles que estão comprometidos com a glória de Deus, que estão à procura desses lugares mais altos, que quando leem a Escritura e começam a ver as coisas tão maravilhosas que estão aqui escritas, e nós, os mais pequenos no reino de Deus, podemos ter muito mais que tudo isso. E Jesus disse, onde falávamos disso, eu edificarei a minha igreja na revelação, na roca da revelação que vem do Pai, revelando o Cristo. O Cristo tem que ser revelado pelo Pai. E a revelação começa um processo de aumento. E começa primeiro, a gente recebe o nome de Jesus. O Senhor é o nosso Salvador. O Senhor é o nosso Senhor. Ele é quem deu a vida por nós. E a gente recebe essa revelação e responde em gratidão por aquela revelação. Mas isto não é o Cristo completo. Essa revelação vai em aumento.
Essa revelação vai crescendo. A revelação, eu vou edificar a minha igreja na revelação. Por quê? Porque o espírito da profecia é o testemunho de Jesus Cristo. O espírito da profecia é aquele que profetizou em todos os profetas. Venha comigo a Pedro. 1 Pedro, capítulo 1 e versículo 10. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram, inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião, o quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava. Quem profetizava nos profetas que estavam indagando? O Espírito de Cristo que estava neles. Quem profetizou através de Ezequiel? O Espírito de Cristo que estava nele. Quem profetizou através de Moisés? O Espírito de Cristo que estava nele. Quem profetizou através de todos os profetas? O Espírito de Cristo que estava nele. Pelo Espírito de Cristo que nele estava, ao dar de antemano testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. O Evangelho não é só os sofrimentos de Cristo pela nossa salvação. Há uma glória que vem com eles. Não foi um preço pagado para a gente viver numa vida cheia de problemas, cheia de misérias, chorar, a ter necessidades cá. É o Evangelho cheio de glória. Há glórias que vêm com a ressurreição de Jesus Cristo. Então, o Espírito de Cristo que vem morar na gente é o mesmo Espírito, amém, de Cristo, em toda a sua glória. Ele em nós nele. Ele em nós e nós nele. Há duas partes aqui. Não só é Jesus em mim, é eu em Jesus. E há muitas coisas que o Senhor quer falar, mas precisa um espírito aberto. Amém. Se o Senhor diz, eu vou edificar a minha igreja na revelação, na roca da revelação, que é o espírito profético que sai do Pai, que é o Espírito de Cristo e que é o Espírito Santo, porque os três são um. Ouve, ó Israel, o teu Senhor és um. Amém? Pai, Filho e Espírito Santo, um são. Se Ele vai edificar uma igreja poderosíssima, para ter domínio e autoridade para ocupar as nações com a glória de Deus, não seria que nos deixou um livro onde está a revelação para edificar essa igreja. E esse livro se chama A Revelação de Jesus Cristo. E a palavra revelação, em grego, é a palavra Apocalipse. O Apocalipse é uma palavra que, neste século, tem adotado uma ideia de tragédia. A maioria das pessoas não querem ler esse livro. Diz, não, eu não quero ler tanta tragédia, tanto horror, tanta bestia, tanta coisa horrível, é melhor não leio. Quantos sabem do que estou a falar? Mas o livro não se chama o livro das tragédias do mundo, se chama o livro da revelação de Jesus Cristo. O livro do Apocalipse é um livro que está a se abrir. Amém. A compreensão desse livro, para mim, é o livro mais maravilhoso que o Senhor nos deixou.
Porque é o livro da revelação do Cristo, em tanto que Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É o livro do treinamento e começa dizendo que Ele nos tem feito reis e sacerdotes para o nosso Pai. Não nos fará, nos tem feito reis e sacerdotes. Porque se você não é rei, Ele não tem direito a se chamar Rei de Reis. Só seria Rei do Universo. Mas para que Ele tenha o título Rei de Reis, tem que ter reis. E quem são esses reis? Diga, eu sou esse rei. E então o nome de Jesus, o seu nome foi lhe dado um nome novo, que é Rei de Reis e Senhor de Senhores. E esse nome está sobre todo nome, está sobre o nome de Carlos Marx, está sobre o nome de todo principado e potestade e reino nesta terra, porque o nosso rei reina. O livro de Apocalipse é um livro que está vivo. É o livro da vida. Porque a igreja é vida. A revelação é vida. A revelação não é estática. Foi um livro que foi escrito no céu. Ele foi levado para o céu, João. Ele escreveu. Foi escrito nas dimensões do Espírito. Foi levado a ver tantas coisas na dimensão do Espírito. E esta foi a revelação que Deus lhe deu a João. Você sabia que é uma revelação que Deus tem para você? Há um livro do Apocalipse que o Senhor tem para você. A revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. O apóstolo Rina. O apóstolo Rina tem uma revelação de Jesus Cristo. Davi Rebolho tem uma revelação. Ele tem entrado em lugares celestiais. A gente tem entrado nos lugares celestiais. Temos sido levados muitas vezes lá. Para quê? Para sermos transformados. O propósito da revelação é a vossa transformação. Quando estamos perante da revelação da glória de Deus, onde está o Espírito do Senhor, aí está, amém, a liberdade para olhar a cara descoberta. Para olhar, alguém diga comigo, olhar quer dizer ver com os olhos. Não? Não quer dizer, não, olhar quer dizer tremer assim com o espírito. Não, olhar quer dizer olhar. Quando você olha, onde está o Espírito do Senhor, a liberdade para olhar a cara descoberta como no espelho, a glória do Senhor. E assim sermos transformados de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor. A nossa transformação vai acontecendo na medida que entramos na revelação de Jesus Cristo. Por isso este livro é um livro mais maravilhoso que eu tenho lido. Mas não se pode entender com a mente natural. Porque não é um livro de coisas naturais. No céu, nas dimensões de Deus, e digo dimensões, porque é uma palavra que você vai começar a ouvir muitas vezes. Como dizia o apóstolo Pablo, falamos a sabedoria, mas não com palavras desta natureza humana, mas com as palavras do Espírito. E o céu tem palavras, e tem forma de ver, e tem forma de falar, e tem forma de abrir coisas tão maravilhosas. O céu não é um vale assim cheio de nuvenzinhas com uma
quantidade, uma multidão de gente que está se louvando ao Senhor e os anjinhos estão aí dançando à volta do trono, assim não é o céu. Mas a gente vive com as ideias dos quadros, não se diz renascimento, como se diz? Renascimento. A gente vive com ideias do céu que pintaram os artistas do Renascimento. Mas tenho boas novas. Essas não foram verdade. A revelação é a revelação do céu que você tem que entrar e possuir para você. Amém? E o céu tem muitas dimensões. Por isso diz, eu estava no Espírito quando ouvi a voz como de trombeta. E virei-me para ver aquele que falava comigo. Então viu o Jesus na glória. E o Jesus lhe dá as cartas do Apocalipse, das 7 cartas à igreja. E uma preparação que o Senhor faz à igreja para se enfrentar. Este livro é um conflito entre duas cidades. A cidade de Deus e a cidade de Babilônia. A cidade de Babilônia é uma cidade que diz Apocalipse 17 e 18. É a cidade que reina, que governa sobre todos os reis da terra. Então avança o conflito e vai ser uma confrontação, vai ser uma guerra, vai ser destruir os desígnios do diabo para estabelecer os desígnios e os planos de Deus. Está me a entender? O propósito do Senhor não é só deitar fora os espíritos demoníacos, fazer atos proféticos. O propósito do reino de Deus é desplaçar, remover, tirar fora toda a estrutura babilônica que governa nos governos da terra e que governa em todos os sistemas religiosos, incluindo a igreja. Então, o conflito é entre duas cidades. Uma cidade que é a cidade da Nova Jerusalém. Amém? Então, venha comigo. E este livro maravilhoso, este livro vivo, este livro é o livro que fala da relação entre Deus e homem, uma vez que o Senhor se tem sentado no trono da glória. Quantos creem que o Senhor está sentado no trono da glória? Amém? Então, o Senhor está sentado no trono da glória, esse trono esteve vazio até que o Jesus o ocupou. Não era o mesmo trato do homem com Deus e Deus com o homem antes de Jesus Cristo e depois de Jesus Cristo. A gente quer seguir o mesmo trato entre Deus e nós, como os profetas do Antigo Testamento. Mas igreja, o mais pequeno no reino de Deus maior é do que ele, do que qualquer destes. Amém? Porque o Senhor sentado no trono tem feito todas as coisas novas. Não é a mesma terra hoje, depois que o Senhor se assentou no trono. Diz o livro de Efésios que quando Ele ascendeu das partes mais profundas da terra, foi enchendo todo com sua presença, com sua glória. Amém? E depois se assentou no trono da glória. A terra nunca mais vai ser a mesma. O céu nunca mais vai ser o mesmo. Os anjos que olhavam para esse trono vazio diziam: quando será que se vai sentar aqui aquele que vai governar o universo? E eles esperavam até que um dia glorioso
todo o céu e toda a terra foram feitos novos quando o Rei do Rei se sentou nesse trono. E tudo mudou na terra e no céu, em Jesus Cristo. Céus e terra estão unidos e não há uma divisão entre os céus e a terra. Aonde está Jesus, está o céu. E se o Senhor está em você, tudo o céu também está em você. Grande é este mistério. Ele é glória. Ele é glória. Ele é glória. Hoje temos um conflito de governo. Governos terrenais, governos demoníacos. E temos um governo que está posto noutra cidade. A cidade que todos esperavam. A cidade que todos estavam à procura dela. A cidade do Deus vivo. A cidade onde todo o poder de Deus está lá dentro. E vem comigo agora. Agora voltamos para Apocalipse. Venha comigo a Hebreus. Hebreus, capítulo 12. Diz, versículo 22. Mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo. Tendes chegado, tempo passado. Esta é a promessa que todos esperavam no Antigo Testamento. Todos os heróis de Hebreus 11 procuravam esta cidade, mas dizem, vós não tens apertado do monte Sinaí, onde estava a chama de fogo, a nuvem preta, e tremia, e todo o povo tinha medo, mas vós tendes chegado à cidade, ao monte de Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia e a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Vocês, mas tendes chegado. Quantos tendem chegado a Jesus, o mediador da nova aliança? Tu tens chegado a Jesus? São 3 pessoas. Vamos pregar aqui o evangelho de salvação. Ok, você tem chegado a Jesus, o mediador da nova aliança. Levanta a mão, diga aleluia, glória a Deus. Você tem chegado ao sangue que fala mais que o próprio sangue do Abel? Tem ou não tem? Tem chegado ao sangue. Então, se você tem chegado ao sangue, tem chegado ao mediador, aqui diz claramente que também se tem chegado ao Monte Sião, a cidade celestial, a nova Jerusalém. E tudo isto é um conjunto poderosíssimo que é o corpo de Cristo. Nós temos chegado à cidade de Jerusalém. Vem comigo a Gálatas, capítulo 4.
diz, versículo 22. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, e o da livre mediante a promessa. E estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Amém? Este livro está dividido em 2. 2 alianças. Amém? Diz, estas mulheres são 2 alianças. Uma verdade se refere ao Monte Sinaí, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar e o Monte Sinaí, na Arábia, corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é a nossa mãe. Diga, a Jerusalém de cima é a nossa mãe. Porque está escrito, alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Como, porém, outrora, o que nasceu segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, diz a Escritura, lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Eu quero que veja a realidade da obra completa de Cristo. A realidade dessa união em que nós viemos a ser a esposa do Cordeiro, e que a cidade espiritual, que a cidade, a Nova Jerusalém, é a nossa mãe. Ora, para que ela seja sua mãe, você tem que ser o seu filho. Amém? Você tem que nascer da Nova Jerusalém. E a única que pode dar à luz filhos de Deus é a Jerusalém da cima. Está comigo? Para ser filhos de Deus, e a criação toda está gemindo por ver a manifestação gloriosa de quem? Dos filhos de Deus. Para ser filho de Deus, tens que nascer da Nova Jerusalém. Nós temos chegado a quem? A Nova Jerusalém. Nós temos chegado à cidade celestial. Somos nascidos, e tem sido nascido de novo, és filho da Jerusalém da riba. Amém? Então, este conflito entre as 2 cidades é onde está o poder para conquistar todas as coisas. É onde está a autoridade para vencer os governos demoníacos e as coisas que estão avançando das trevas em nossos países. Não temos autoridade como um homem sozinho. Temos autoridade como uma cidade. Amém? É uma cidade espiritual. Mas tenho que saber que eu sou cidade. Somos cidade como corpo, mas você também é cidade. Amém? Você é uma nação. Não disse vocês são nação santa? Eu sou nação. Amém? Eu sou cidade. Eu tenho em mim a glória do meu Deus, que ilumina o meu entendimento. Amém? E não tenho preciso da luz natural, porque a luz de Cristo ilumina. O não está escrito. E diz na epístola de Pedro, e diz, temos a palavra profética mais segura
para estar firmes, pegando nela, até que a luz de Cristo nasce no seu coração para a iluminação do conhecimento de Deus na face de Jesus Cristo. Como vem esta iluminação? Quando a luz começa a sair. Como sai a luz do novo dia, a luz de Cristo começa a iluminar o entendimento. Quando eu ponho o meu enfoque no Espírito de Deus e começo a entender essa luz primeira, da mesma maneira que a luz brilhou no princípio, também a luz vem para iluminar o nosso entendimento, para o conhecimento de Deus na face de Jesus Cristo. Amém. Eu conheço o Senhor pela iluminação interna que começa a levantar e a trazer a revelação do Cristo. E então os meus olhos começam a olhar. O mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Porque Jesus é visível. O reino é visível. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascesse da água e do Espírito. Mas quem tem nascido da água e do Espírito, isto também é um processo. Amém. Da mesma maneira que um menino começa a crescer no ventre da mãe e não é concebido e logo sai, também é um processo em que o bebê está se formando. E quando você recebe o Senhor Jesus Cristo, começa esse processo em que o Jesus está formando o seu espírito e a sua alma de novo. E da mesma maneira que um bebê que tem 2, 3 meses ainda não tem olhos, também um bebê espiritual não tem olhos, porque está se formando uma criatura nova, está se formando uma criatura espiritual. O Senhor está formando os olhos do Espírito, está formando os ouvidos do Espírito, e um dia se abre o véu e sai a nova criatura, vindo, entendendo, conhecendo, entrando nas dimensões de Deus. Coisas que olho não viu, nem ouvido ouviu. São as coisas que eu tenho preparado para aqueles que me amam. Mas isto não se dá com uma vida tíbia, morna. Isso se dá quando compreendo, quando entendo o poder da revelação que me dá direito a entrar nessa glória, nessa cidade maravilhosa. Nós temos chegado à cidade celestial. E aí é onde está o poder. Comecei a ler quando Ezequiel foi levado. Eles experimentaram bocadinhos desta cidade, desta unção profética. Diz aí, foi levado, tirou-me o espírito, levou-me o espírito. Eu vi um vale cheio de ossos secos. Eu disse, Senhor, o que é isto? E vi como começavam a se juntar os ossos e cresciam os tendões e a carne começou a crescer. Eu disse, Senhor, o que é isto que eu faço? E ele disse, profetiza o Espírito dentro deles, porque um grande exército vai se levantar. Quero que ouça, aonde estava Ezequiel quando o Senhor disse-lhe, profetiza? Estava nas dimensões. Estava nas dimensões. A palavra profética que tem um poder diferente quando é falado desde as dimensões celestiais e não só daqui. Está vindo isto comigo? Ora, se estou falando estas coisas, não é porque o David Rebolho e eu temos uma exclusividade das dimensões. Não, somos os pequeninos.
A única diferença é que nós temos crido. E quando eu leio a Bíblia e digo, ai Deus, se estes que não tinham o Espírito Santo, vinham os anjos, viram tanta coisa. E a gente que tem o maravilhoso Espírito Santo dentro da gente, para ter a liberdade de entrar perante de seu trono. Porque o sangue precioso de Jesus abriu o caminho para entrarmos nessas dimensões. E o João era levado para cá e fui levado para o deserto e vi isto, e vi outro, e vi outro. É um livro do treinamento do reino. É o livro da capacidade do reino. É um livro que está vivo. É um livro do governo de Deus. Para que a igreja conheça. Disse, nós temos chegado ao juiz, a cidade celestial, a nova Jerusalém, ao juiz e Senhor. E aqui começa uma revelação poderosíssima, o conhecimento de Deus na sua justiça. Agora, eu não posso falar do livro de Apocalipse, porque você não vai entender nada. Só estou a dar-lhe fome e sede. Porque, como disse ao princípio, vocês são a razão da nossa pregação, mas também são o nosso limite. Porque eu quisesse dizer tantas coisas, assim como Jesus disse, tenho tantas coisas para falar com vós, mas não podem sobrelevá-las. E nós temos que pesar o Espírito, para saber até onde a gente pode receber. Você quer receber mais? Então você tem que amadurecer, como era? Amadurecer, para atirar da gente, amém, coisas. Porque se você já está a viver nestas dimensões, nós estamos obrigados a ir todavia mais profundo, para ir levando, mostrando o caminho, amém. Mas se vocês estão como se diz, dezenas de anos atrás, estamos limitados. E não podemos falar as coisas maravilhosas, como dizia Jesus. Se não podes compreender as coisas terrenais, como posso eu falar as celestiais? Olha para isto. Maravilhoso. João 3. Diz. Versículo 12. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Aqui está o Jesus falando com Nicodemos. Nicodemos não pode se entender nada porque eu estou no céu. Como que estás no céu? Estou vindo aqui. Não, eu estou no céu. Isto foi muito antes da ascensão. O Filho do Homem que está no céu. Por quê? Porque essa é a dimensão do reino de Deus, aonde tu e eu podemos entrar. Podemos viver numa dimensão do céu. Podemos profetizar desde a dimensão do céu. E então profetizaremos e os ossos começarão a viver. E um novo exército começará a levantar. Porque quando o povo compreende o poder do reino, quando o povo compreende o poder da união com o Espírito de Jesus Cristo e o que isto significa na tua vida, não há demônio, não há tentação, não há nada que possa vir contra de ti, porque Ele te enche.
Porque a manifestação dele dentro de ti começa a te transformar de glória em glória. O que a tudo baie, o tixeloco baie, te suki arabaje. E há dimensões no céu. Eu sei que não vais compreender o que vou dizer, mas vou soltá-lo para que fique no ar. Como dizia David, não pararei até pregar do teu poder às gerações que vêm. Porque as coisas que a gente fala no Espírito não só ficam nesta geração, senão que ficam no ar. E se esta geração não pega nisso, certamente a geração que vem pega nisso porque ficou no ar. Isso acontece entendimento do que falas, quando falas, por que o falas, da onde estás falando. Então, Senhor, que toma a tua palavra com o som dele, não com teu som carnal, com o som do Espírito. Esse som traz a vida, esse som traz a revelação que alguém em algum momento vai pegar nisso. Era o que eu ia dizer? Há lugares nas dimensões onde o teu espírito entra e é como há diferentes níveis de glória, há diferentes níveis de dimensões, de portais, de profundidades. E quando você passa de um a outro, há uma transformação no abrir e cerrar e fechar de olhos. O mundo científico está investigando estas coisas do mundo espiritual. E tem uma coisa que se chama o blink. Blink, em inglês, quer dizer parpadeio. E nas partes mais pequeninas das estruturas atômicas, na parte quântica, que são as partes micro dentro do átomo, há partículas que estão fazendo isto. Estão abrindo e cerrando os olhos. Blink, 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 blink. Eles sabem que quando você pode, isto é o que tem descoberto, estou falando cientificamente agora, eles têm descoberto que neste mundo quântico, estas partículas estão numa forma potencial, não tem existência. Em outras palavras, estão vindo o mundo invisível, mas não sabem o que é, nem creem em Deus. Mas não sabem nem como funciona. Mas eles sabem e têm feito experimentos que quando alguém olha para essas partículas que estão só em potência, essas partículas vêm desse mundo invisível ao mundo visível. Tudo foi feito do invisível ao visível. Quando o teu espírito está treinado a entrar nas dimensões do espírito, você me tem ouvido dizer, não há enfermidade que possa tocar o meu corpo. Isso eu digo não pretensiosamente. Eu digo em todo conhecimento e entendimento de quem é essa habitação que está rodeando-me, que está dentro de mim. Eu tenho visto muitas vezes cada célula do meu corpo sendo cheia da glória, sendo cheia do poder de Deus. E Jesus não andava preocupado a ver que vírus ou que bactéria ia lhe afetar. Onde estão os leprosos? Vamos para os leprosos. Eu tenho uma glória dentro de mim que nenhuma lepra, nenhuma enfermidade pode tocar.
Por isso posso pagar o preço por todas as enfermidades, para que os filhos, a manifestação dos filhos de Deus possam entrar nesta habitação celestial. Este castelo fortificado que é a habitação de Deus em nós. E não há nada que possa tocar isso. Mas você recebe aquilo que você crê. Eu creio 100% porque tenho visto, porque tenho ouvido, porque tenho a fé daquele que me rodeia, daquele que me enche, daquele que está em mim, nele estou, nele vivo, nele tenho a minha existência e não há nenhuma partícula das trevas que pode tocar este corpo que está cheio de Deus. Ora, às vezes, que o diabo tem tentado mandar um síntoma. Os sintomas são iguais que as tentações. O diabo manda uma tentação, uma mulher muito linda, tal. O homem começa a sentir coisas, começa a tentação a tomar poder e ele tem decisão de cair no pecado, de não cair no pecado. Mas tudo começou numa tentação. A tentação não é o problema é cair na tentação. O Jesus foi tentado, tá bem? Não era do diabo, não é do diabo ser tentado. Amém? Muitas pessoas dizem, é que eu tenho isso. As tentações não é problema. O problema é não cair. As enfermidades é o mesmo. É uma sugerência que vem. Estás doente disto. E a pessoa tem a mesma possibilidade. Acreditar na voz de um síntoma ou acreditar naquele que diz que nenhum mal, nenhuma pestilência, nenhuma saeta que voe de dia, nenhum terror noturno se pode chegar a ti. E quando eu escolho querer acreditar a Deus, então a luz radia e o mal se vai. Estou falando do blink. Eu disse não pretendo que você entenda isto, mas estou falando para aqueles que têm ouvido ou para alguma geração que vai estar cá. Algumas vezes, quando sinto um síntoma, estou concentrada a deixar a luz de Deus, o que faço? É entrar nas dimensões. Eu entro nas dimensões do Espírito e espero que essa glória de Deus faça um abrir e cerrar de olhos sobre o meu corpo. Estou simplesmente à espera do blink, do parpadeio. E então faz pum, pum. E num instante, o meu corpo natural entra numa dimensão, pum, pum, assim de rápido, pum, pum. Instantaneamente, o meu corpo é completamente curado. Dimensões do reino que os entendidos estão entrando nelas. A revelação de tudo o que o Senhor fez. A revelação poderosíssima do reino. A revelação poderosíssima de um Jesus que não pode ser vencido, porque já venceu o mundo. O poder de autoridade da cidade espiritual, a esposa do Cordeiro, a glória de Deus, enchendo as nações, uma cidade em contra de outra cidade. Quem entende isto? Quem entende isto nunca mais viverá nos problemas que agora tem. Entrará numa autoridade que não pode ser vencida. Porque o diabo sabe perfeitamente. Ontem eu disse, ele sabe perfeitamente qual é o nome que está na minha frente. E não é Ana Mendes Ferrell. É Senhor de Jesus, Rei de Reis, Senhor de Senhores.
o nome da cidade do Deus vivo. Somos cidade, somos a esposa do Cordeiro. A esposa e o Espírito te dizem: vem, entra nas dimensões do reino, entra nas dimensões que nenhum principado nem autoridade pode entender. Entra nas dimensões que foram compradas para ti por preço de sangue, que foram compradas para ti, para te fazer rei e sacerdote, coberto da morada celestial. Aleluia. Dê a glória a Deus. 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 Bom, já é muito tarde e vou blinquear para meu hotel. Fecha os olhos. Mientras tenho estado a falar, há uma unção. Há uma unção que tem estado descendo. Há um som à volta das palavras que têm saído da minha boca, que se está estabelecendo numa nova geração. A impartição é de espírito a espírito. Há uma impartição do reino. Alguns de vocês estão se formando, mas isso é bom. O Senhor está formando os olhos espirituais, os ouvidos. Sentes a presença, sentes a vida. O torrente de sangue de Jesus te dá, te alimenta. A luz é a vida. Entre mais vida de Jesus você tem, mais luz de Jesus você tem. A luz de Jesus, a vida de Jesus, é o poder em contra de todas as trevas. Agora, eu sei que já é um bocadinho tarde. Apóstolo Rina, é tarde. Mas, se alguém se quiser ir embora, pode ir. Mas eu sinto algo muito forte que foi profetizado por você. Aqui é um concílio. E esse concílio tem que trazer uma sentença sobre os planos do diabo sobre o Brasil. E eu sinto que a gente deve vir para frente como um concílio apostólico, a cidade do Deus vivo, na figura dos 24 anciãos. Amém? Porque aí começa o juízo. O juízo começa quando os 24 anciãos, que representam a igreja apostólica perante do trono de Deus, para receber a instrução, para soltar o poder do leão de Judeia. Então vou pedir aos apóstolos que venham para cá. E os profetas também, apóstolos e profetas. Pai, em nome de Jesus, nesta hora cobrimos o povo todo com o sangue de Jesus, com a graça de Jesus.